Boa noite. Câmara Municipal de Porto de Pedras. Pauta da quinta sessão ordinária realizada em 20 de março de 2026. Autoriza o vereador e segundo secretário José Wellington a fazer a conferência da presença dos senhores vereadores. Vereadora Presidente Judite Correia, vereador Givalci Francisco da Silva, vereadora Constância de Castro Anselmo, vereadora Osória do Santo Lira, vereador José Wellington presente, vereador Osmar de Costa, vereador Marcelo Batista, vereador Tiago Pitecur, vereador Eliel Marques. Com a presença de 9 vereadores, havendo quórum regimental, dou por aberta a presente sessão, colocando a presente ata em discussão. Após a discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Passando agora ao horário destinado ao expediente. Requerimento número 10, 2026. Câmara Municipal de Porto de Pedras, a excelentíssima senhora Presidente Judite Correia, o vereador Tiago José Moreira Bittencourt, no uso das suas atribuições regimentais, vem respeitosamente requerer a esta Casa Legislativa que seja concedida a Comenda Municipal de Mérito Feminino Belmira Conceição Lins, a senhora Marinalva José do Nascimento, em reconhecimento à sua relevante atuação do município, contribuindo significativamente para a valorização da mulher e para o desenvolvimento social da cidade. A presente indicação atende o disposto da Lei nº 829, de 12 de março de 2025, que segue acompanhada da biografia da homenageada, detalhada suas contribuições e ações que justificam a concessão da honraria. Diante do exposto, solicito o caminhamento deste requerimento para apreciação e aprovação pelo plenário, a fim de que seja formalizada a concessão da comenda em sessão solene a ser realizada nos termos da legislação vigente. Gabinete do vereador Tiago José Moreira Bittencourt, Porto de Pedras, Alagoas. Câmara Municipal de Porto de Pedras, indicação número 5 de 2026, senhora Presidente, meus dignos pares. A vereadora signatária, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o regimento interno, solicita a mesa diretora da Câmara que seja submetida a plenário a presente proposição enviada, caso a mesma seja aprovada, pelos senhores edis. Cópias ao excelentíssimo senhor prefeito Alan Jesus Silva, indicando-lhe que sejam adotadas as providências necessárias para que, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito, seja encaminhada solicitação ao Departamento de Estrada de Rodagem de Alagoas, visando a realização de estudo técnico e posterior implantação de redutores de velocidade lombadas no seguinte local: rodovia Rua Luiz Ferreira Dorta, trecho de rodovia estadual, localidade povoado Palmira, porto de referência, próximo ao Chafariz. A presente indicação tem por finalidade atender às reivindicações dos moradores da localidade acima mencionada, tendo em vista o intenso fluxo de veículos em velocidade elevada no trecho indicado. Considerando que o referido trecho integra a rodovia sob a responsabilidade do Departamento de Estrada de Rodagem de Alagoas. Destaque-se ainda que a implantação de redutores de velocidade deve observar critérios técnicos e normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito.
Diante do exposto, solicita ao Poder Executivo Municipal que adote providências cabíveis por meio da Superintendência Municipal de Trânsito para encaminhar a presente demanda ao DR e acompanhar sua efetiva execução. Gabinete da Vereadora Osória dos Santos, Câmara Municipal. Comissão de Justiça e Redação Final, pareceres do Projeto de Lei 01. Vou passar a leitura para o nosso vice-presidente Tiago Bittencourt. Boa noite a todos. Passamos à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final sobre o projeto de número 1/2026. É o relatório. Chegou a esta comissão o projeto de lei de número 1/2026, de autoria do vereador José Wellington da Silva, que declara de utilidade pública a Associação dos Condutores de Turismo de Observação do Peixe-Boi Marinho e da outras providências. A proposição contém 2 artigos centrais. Artigo 1º. Reconhece a entidade como de utilidade pública. O artigo 2º. Estabelece obrigações anuais de prestação de contas. O artigo 3º. Trata da cessação do título. O artigo 4º. Esclarece que o reconhecimento não gera obrigação financeira automática ao município. E o artigo 5º, que define a sua vigência. Acompanha o projeto a respectiva justificativa, com exposição dos fundamentos legais e sociais. Compete a esta comissão emitir parecer quanto à constitucionalidade, legalidade, técnica legislativa e redação final, nos termos do regimento interno e da lei orgânica do município. Passamos à análise. Constitucionalidade e legalidade. A declaração de utilidade pública é matéria de competência legislativa municipal, conforme autoriza a lei orgânica, tratando-se de ato normativo que reconhece a relevância de entidades sem fins lucrativos que prestam serviços de interesse público. O projeto não cria despesas, não institui repasses obrigatórios e não viola normas constitucionais ou legais, respeitando o artigo 30 da Constituição Federal, bem como a Lei Federal de número 91 de 1935, mencionada na própria justificativa. A proposta também está em conformidade com o interesse local, na medida em que a Associação dos Condutores do Turismo de Observação do Peixe-Boi Marinho presta serviços em que visa o desenvolvimento socioeconômico sustentável do município, o fortalecimento do turismo e das cadeias produtivas locais, sendo uma atuação de evidente relevância social. No que tange à técnica legislativa, o texto apresenta clareza, coerência e boa estruturação, observando os requisitos básicos de técnica legislativa. A ementa reflete adequadamente o conteúdo da proposição, os dispositivos são objetivos e de fácil interpretação, há previsão de prestação de contas no artigo 2º, reforçando a moralidade administrativa, e a cláusula de vigência está corretamente posicionada. Não há vícios formais ou materiais que impeçam a sua tramitação. Do mérito administrativo. Embora o mérito não seja o núcleo da análise desta comissão, é pertinente destacar que a concessão do título facilita parcerias futuras, convênios e captação de recursos pela entidade, ampliando seu alcance social. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Justiça e Redação Final opina favoravelmente a constitucionalidade, legalidade, técnica legislativa e redação final do projeto de número 1/2025, recomendando sua regular tramitação e aprovação em plenário. Sala das Comissões, em 17 de março de 2026.
Continuando, parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, projeto de lei número 002/2026. Dispõe sobre a instituição do incentivo de parcela única para os profissionais das equipes de saúde do município de Porto de Pedras. Relatório, trata-se do projeto de lei 02/2026 e de iniciativa do Poder Executivo Municipal que institui incentivo financeiro em parcela única destinado aos profissionais das equipes de saúde da família, saúde bucal e multiprofissional no âmbito do município. A matéria foi encaminhada a esta comissão para análise quanto à sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Compete a esta comissão examinar os aspectos jurídicos da proposição. O município possui competência para legislar sobre a organização administrativa e gestão de seus servidores, especialmente no âmbito da saúde pública. O projeto encontra respaldo em normas federais que tratam do cofinanciamento à atenção primária à saúde, no aviso de iniciativa sendo legítima a proposição do chefe do Poder Executivo. O incentivo possui natureza indenizatória, não se incorporando a remuneração, o que está expressamente previsto no texto. A redação é clara, o objetivo é compatível com as normas técnico-legislativas. Desta forma, não se contestam óbito jurídico a transmissão da matéria. Diante do exposto, a Comissão de Justiça e Redação Final manifesta pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 02/2026, opinando por sua regular tramitação. A Comissão de Justiça e Redação Final emite parecer favorável ao projeto de lei 02/2026. Sala das Comissões, vereador presidente José Wellington da Silva, vereador primeiro membro Eliel Marques da Rocha, vereador Tiago José Moreira Bittencourt. Esse projeto de lei, ele tem 3 pareceres, que é da Justiça e Redação Final, parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, porque quando se fala em dinheiro, a Comissão de Finanças e Orçamento, ela faz parte. Então, os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer da Comissão de Educação e Assistência Social. O projeto de lei número 02/2026 constitui incentivo financeiro em parcela única a ser pago aos profissionais da equipe de saúde do município, com recursos provenientes de repasse do Ministério da Saúde. A proposição foi encaminhada a esta comissão para analisar quanto ao aspecto financeiro e orçamentário. Compete a esta comissão. Verifica-se que o incentivo será custeado em recursos transferidos pelo governo federal. O município fica desobrigado do pagamento caso não haja repasse. Os valores serão operacionalizados por meio do Fundo Municipal de Saúde. Não há criação de despesa permanente com recursos próprios do município. A proposição observa os princípios de responsabilidade fiscal. Desta forma, não há impacto negativo ao erário municipal nem afronte às normas orçamentárias vigentes. Voto. Antes de expor, a Comissão de Finanças e Orçamento manifesta pela sua adequação financeira orçamentária do projeto de lei 02/2026, opinando por sua aprovação. Comissão de Finanças e Orçamento emite o parecer favorável ao projeto de lei 02/2026. Osmadir Costa Dossa, presidente. José Wellington da Silva, primeiro membro. Tiago José Moreira Bittencourt, segundo membro. Passando agora o horário destinado aos oradores da noite.
Primeira orador, vereadora Constança. Boa noite a todos. Primeiramente aqui eu quero agradecer a Deus por mais uma noite nessa casa, na nossa casa, né? Eu venho aqui para fazer um pedido. Não sei se a Verde, a Casal, a Prefeitura, os vereadores, não sei nem mais a quem pedir. Até porque eu sou vereadora e não sei nem mais quem vou pedir. Porque as pessoas de Itapuamunha, sei que lá tem vereador. Não estou criticando nenhum deles e também não quero que ninguém me critique. Até porque eu sou vereadora. Algumas pessoas de lá ligaram para mim, reclamando, que eu tenho certeza que o vereador Léo, o vereador Madico e o vereador Tiago e o Flávio, que hoje não está mais, mas deve estar sabendo também da ocorrência de lá, 4 dias sem água, estava 4 dias, e infelizmente muita gente não tinha condições de ir buscar água lá no Araújo, estava difícil. Aí eu disse, rapaz, falar com o prefeito está difícil. A gente manda mensagem, liga, e ele não atende. Eu só estou falando a verdade, eu gosto da verdade, gosto das coisas sérias, limpa, não preciso passar pano na cabeça de ninguém, nem botar uma venda na luz de ninguém. Falei também, a gente já teve o requerimento, já pediu, já correu atrás da Verde, não teve solução, na Salina está do mesmo jeito, não tem água, hoje tem, 4 dias não tem, então não só em Itapuamunha, a gente já fez de tudo, não só o prefeito, como eu vou dizer, não só o prefeito, como os vereadores, acredito eu. Que a gente até saiu aqui junto com o pessoal da Verde, está aqui a presidente, a presidente não foi nesse dia, mas os demais foram. Então fica difícil da gente responder à população de Porto de Pedra o que é que está acontecendo com a água. Porque foi vendida a prefeitura e os vereadores comeram o dinheiro todinho. Me diga qual foi o dinheiro que eu ganhei dessa água daqui. Aí ficam esculhambando os vereadores. Os vereadores não prestam, vereador é isso, vereador é aquilo. Gente, eu não peguei dinheiro nenhum. Eu, tantã. Se eu morrer hoje, vou tranquila. Porque se eu não fizer o certo, o errado eu não faço. Eu não quero. E se eu fizer o errado, eu vou lá e peço desculpa, peço perdão. Porque eu só vou pagar lá em cima. Certo? Eu quero aqui dizer a essa pessoa que eu, tantã, estou esse tempo todo aqui na prefeitura, na Câmara, mas eu nunca peguei dinheiro sujo. Eu não preciso disso. Se eu ganhar algum real daqui é porque é limpo, é meu trabalho, certo? E quero dizer aqui, vereadores, aonde eu estiver, se o meu cargo é vereador, eu vou defender todos os vereadores. Que pena que todos não fazem o mesmo que eu faço, defender a minha classe de vereadora, de vereador. É indignante, eu estou chateada, porque eu estava dizendo, eu estou chateada, revoltada com algumas situações que as pessoas sentam na calçada, não, na rua mesmo. Porque Itapuamunha não tem vereador. Umas pessoas que ligou para mim disse, tem sim. E os vereadores daí correram junto comigo, e principalmente alguns que foram em Maceió à procura dessa água. Vocês estão falando errado. Vai lá falar com o Flávio, vai lá falar com o Bentecourt, vai lá falar com o Madico, porque eles fizeram isso. Eu fui, eles foram todo mundo junto. Entendeu? Parem, minha gente, de dizer que o vereador comeu o dinheiro da água. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Não foi eu que vendi água, não. Não foi eu. Certo? Na minha casa tem cacimba, na casa da minha mãe. Viu? Eu não precisei vender água da casa da minha mãe, só se foi da casa da minha mãe, porque da rua, que é aqui, que é da Verde, eu não vendi, não. Indignação. Quero que o prefeito, a prefeitura e a Câmara revejam essa situação. Sei que chegou água. Ontem chegou água, pingando de noite, mas chegou. Aí hoje eu perguntei, tá chegando bem fraquinho, mas na capoeira da Itapuamunha. Estou passando para o senhor. O senhor não, viu? Mas é a realidade. E quero também aqui questionar uma coisa aqui.
Já fiz um pedido, vou relatar novamente, é só um reforço. Gente, aquele poste ali da casa, de frente ali, a casa do seu Chico Padaria, próxima à casa do Domingo, aquilo ali é um absurdo. Aquilo é um absurdo que está acontecendo aqui em Porto de Pedras. Eu estou vendo a hora de acontecer o pior dentro de Porto de Pedras. Não só vai matar uma só pessoa, não. Vai ser várias. E quando acontecer, que Deus me livre que aconteça. Certo? Que não tenha criança, que não tenha um idoso na calçada. Entendeu? Porque muitas vezes a gente tira os idosos para sentar na porta e aquele poste ali, plá, cai todos os fios. É difícil. Eu já pedi. Eu já solicitei. Mas o vereador aqui está sem poder. Está sem poder de nada. Quer dizer, a vereadora Tantã. Pode ser que alguns tenham sido escutados. Até então, no momento, Tantã não tem sido escutado. Entendeu? Ela pede, só pede, só pede, só pede, nada faz. Viu? É um relato que eu estou aqui, indignada, que até hoje ninguém fez nada, certo? E também quero aqui, aproveitando o ensejo, que ultimamente eu vou pedir outro reforço com cautela, com calma, para eu não me estressar mais do que eu já sou estressada. Eu só me estresso aqui, viu, gente? É referente ao inverno. É referente principalmente na residência de minha mãe. Infelizmente, porque a casa da mãe da vereadora Tantã, até hoje, não teve solução. Não teve resposta. Indignação. Porque a vereadora... Epa! Ali é obra da prefeitura. Certo? O muro da minha casa era feito. Se não limparam o esgoto, não limparam a valeta, a água toda foi para a minha casa, a minha mãe não teve culpa. Porque tá aqui todos os mais velhos, todo ano eu lembro. Gente, tá aqui Marcelo, Madico, Tiago, que é os mais velhos. Gente, olha aí, o inverno está chegando. Todo mundo sabe que na Salina dá cheia todo ano. Todo ano. Infelizmente, o inverno está chegando. E eu vou ir para cheia. Vou de novo na cheia, porque as minhas coisas, coisas da minha mãe, tudo foram na cheia. E espera até o muro todinho, que era de pedra rachão. Certo? Foi embora. Então, eu quero aqui uma resposta, se for possível, o mais rápido possível. Se não houver resposta, eu vou procurar o Ministério Público. Porque isso aí não é para mim fazer. Não, porque se fosse, eu já tinha feito. O muro da minha mãe era feito. A culpa foi da prefeitura que não fez o serviço lá atrás. Certo? Muito obrigado. Desculpa, minha gente, o desabafo. Mas a vida do vereador é desse jeito. A gente tem que reclamar, pedir. Sabe que talvez não tenha solução. Mas, infelizmente, o trabalho do vereador é fiscalizar. Temos muitas coisas que vão acontecer daqui para frente. Vamos realmente fiscalizar com calma e cautela. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E tenham uma boa noite, no final de semana. Próximo orador, vereador Osmadico. Boa noite a todos, boa noite vereadores, vereadoras, a mesa diretoras, visitantes, funcionários. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque há 15 dias atrás eu fiz uma pequena cirurgia e graças a Deus, meu Deus, estou me recuperando bem. Tenho só que agradecer a Deus, agradecer ao meu filho, o meu genro, a minha esposa para me aguentar em casa, que não é fácil. Que a gente que é acostumado na vida, dia a dia, correndo, trabalhando, está em casa, é meio abusado e meio estressante, mas Deus está na frente de todos, né? Tem só que agradecer. Também aqui enviei aqui a presidente aqui, o atestado médico,
15 dias. Na minha ausência, fiquei ausente porque eu estava operado. Porque às vezes as pessoas dizem, o fulano veio para a reunião, mas foi porque eu fiz uma cirurgia. Eu tenho só que agradecer a Deus. E também aqui agradecer ao prefeito Alain, porque ele deu uma grande ajuda a gente aqui. Não precisa eu falar aqui o motivo. Quando aqui eu estou falando aqui, ele sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Eu só tenho que agradecer a ele, hoje e sempre, por tudo. Muito obrigado a todos, que todos fiquem com Deus. Boa noite a todos. Próximo orador, vereador José Wellington. Boa noite a todos. Também quero iniciar aqui minha fala aqui, vereadora Tantão, com a água aqui do nosso município, principalmente lá em Tatuamunha e Palmeira, que passaram desde sexta-feira à noite, que a água veio chegar ontem, bem fraquinho. E peço à população de Porto de Pedras que quando aconteça esses fatos de faltar água no município, que façam reclamação na Verde Alagoas, que a Verde Alagoas vai destinar o tempo para que a água volte. Se não chegar esse tempo, ligue para Casal não, a Sal, que eu tenho certeza que a Sal vai entrar em cena e vai fazer com que ela agilize o quanto antes. Quero também informar que aqui nessa casa foi criada uma comissão provisória, formada pelo vereador Flávio, que hoje é secretário de Saúde, o vereador Tiago, e por mim, e com o apoio de todos vocês aqui da casa. Nós fomos até lá a Sal, onde tivemos uma reunião bastante aproveitosa lá com a presidente Camila e as demais componentes lá da Sal, e que a Sal veio aqui em Porto de Pedras. Foi uma reunião com a gente aqui na casa, e outra vez ela veio fazer uma fiscalização, onde alguns vereadores teve o prazer de acompanhar. E quero falar também, vereadora Tantão, que tem um processo já em andamento, que a Verde foi notificada através dessa visita que nós fizemos, por conta da força da água que não estava com a força adequada. Certo? E nesse período que está faltando água, eu, como fiz uma boa amizade lá com a presidente da Sal, quase todos os dias eu estava entrando em contato com ela, e o que ela sempre recomendava: Léo, a gente vai em cima, abre aqui o portal, reclamação é zero. E de fato, não tem reclamação. A população, ela tem que também atuar. E também tem que cobrar da gente. A gente é vereador do município, é para ser cobrado. Se não for cobrado, a gente acaba cruzando os braços. E eu jamais ignoro alguém que vai me cobrar, que eu e muitas pessoas votarem em mim para vereador porque quer que eu mostre algum tipo de trabalho. E eu estou aqui para isso, certo? Fico aqui no meu gabinete aí, portas abertas. Espero que a população venha fazer uma visita, tirar algumas dúvidas, que eu tenho, que vai ter toda a certeza do mundo que eu vou explicar muitas situações que a população ainda não tem ciência, certo? E, inclusive, a Camila mandou até um pequeno vídeo, que eu vou até mandar aí no grupo do WhatsApp, como se faz reclamação, entendeu? Porque a Verde Alagoas e a Casal, ela se aproveita disso, sabe? Inclusive, ela respondeu uma pessoa que passou até a mensagem para mim, falando que faltou água dia 16 e que deu 48 dias ou 48 horas para retornar o funcionamento. Ou seja, sexta-feira não era 16, né? Falta de reclamação. Entendeu? Se reclamasse, tenho pura certeza que a SAL é um órgão muito competente
para atuar em cima dessas reclamações. E é isso aí, a população, e é um conjunto, viu, vereador Tiago? 3 empresas para distribuir a água para o município. Aí uma joga a culpa para uma, joga a culpa para outra. Ou seja, a Equatorial, quando o galho do mato desliga uma taboca, praticamente leva 2 dias. A Casal, que é responsável da captação da água e do tratamento, foi a causadora dessa falta de água. Muita gente não sabe, é verde, mas a causadora foi a Casal. Lá no equipamento de tratamento, deu um pequeno problema, e elas tornaram um problema enorme, que isso não pode acontecer, que a população de Porto de Pedra, ela não pede água, ela paga água. Então tem que ter um serviço de excelência, certo? E pelo que eu entendi nesse decorrer do tempo que a gente está na comissão, eu entendi que a Casal, ela está com um curto prazo aí de um contrato e não quer fazer investimento. Não quem vai fazer investimento, porque se fizer investimento, quem vai lucrar desse investimento é a Verde Alagoas. E quem é que está sendo prejudicado? A população. Então a população tem que se unir mais, procurar o vereador, procurar o prefeito, que a gente está de portas abertas para dialogar e procurar os meios cabíveis para resolver a situação dessa água. Eu quero dizer à população de Porto de Pedra que eu, assim como todos os vereadores, a gente está aqui para servir vocês. Procure a gente, que a gente está aqui para atender da melhor forma possível. Quero agradecer a Deus por mais uma noite e fique todo com Deus. Próximo orador, vereador Tiago. Boa noite a todos. Saudar aqui a população presente, aos servidores desta casa e saudar aos meus pares, hoje quebrando o protocolo, em nome do meu amigo Osmadi, e dizer que é muito bom, Madico, ter você aqui de novo junto a todos nós aqui, voltando às suas atividades. Tenho certeza que você estava em casa ansioso e queria voltar, e a gente fica muito feliz com o seu retorno, meu amigo. Ainda está em processo de recuperação, e que a sua recuperação seja o mais breve possível e perfeita, viu? Queria aqui, já foi dito bastante nessa sessão, mas falar sobre essa água, porque os questionamentos, as cobranças, as ligações e os apontamentos, né, vereador José Wellington, são grandes. E, como bem dito, nós aqui, enquanto parlamentares, montamos uma comissão, nos deslocamos a Maceió, fomos na sede da Arsal e lá fomos surpreendidos com indagação mas aqui não tem nenhuma reclamação. E realmente não tinha. A reclamação, ela tem que ser feita diretamente ao órgão para que ela fique registrada, porque o registro dessas reclamações é que vai impulsionar a agência reguladora, que é a Arsal, a cobrar da prestadora dos serviços, que é a Verde. E quando eu falo aqui da Verde, chega até a chover no molhado aqui, coisas que nós já dissemos aqui, já cobramos, já encampamos brigas ferrenhas aqui, e infelizmente isso acaba prejudicando única e exclusivamente a população. Porque quando a gente faz um questionamento, eles vieram aqui na Câmara de Vereadores, na Casa do Povo, deram alguns esclarecimentos aos nossos questionamentos, mas deixaram aqui canais de contato, telefones, e-mails, para que a gente fizesse essas cobranças. Só que quando nós vamos fazer essa cobrança, nós ficamos à mercê de uma narrativa que
que um coloca a culpa no outro. Quando a gente questiona a Verde diz: vou aqui procurar saber, mas a culpa é da Casal que não deu manutenção. Quando a gente procura a Casal, não, mas essa culpa não é da gente não, o equipamento está lá. O que não tem é energia, porque a Equatorial não foi restabelecer o fornecimento de energia. E nesse jogo de empurra para lá e empurra para cá, vereadora Osória, o que acontece, a senhora que é lá da comunidade, o que acontece é que a população é quem é prejudicada. E como foi bem dito pelo vereador José Wellington, a todo cidadão porto-pedrense, nos procure. Caso você não consiga, não tenha ali a experiência de registrar aquela ocorrência, de registrar aquela reclamação, nos procure. Procure um vereador, procure um prefeito, procure alguém que possa orientar, mas registre essa reclamação. Para que quando a gente cobre, como nós fazemos, a gente não receba uma resposta de que não há reclamação registrada. Isso é muito importante. É importante para que a gente possa levar o conhecimento da agência reguladora e cobrar dela que coloque essa Verde, a Casal, seja lá quem for, no canto da parede. E não só preste esclarecimento, não. Preste um serviço decente, de qualidade, que é o que a população de Porto de Pedras precisa. Então fica aqui, junto aos meus pares, uma nota, mais uma vez, de repúdio a esse fornecimento e abastecimento de água, em especial nesses últimos dias, ali na comunidade de Tatuamuim, Palmeira. E eu queria aqui dar continuidade à minha fala, reiterando um pedido que já foi feito por este nobre vereador aqui, dentro desta casa, feito e registrado em sessão da Câmara de Vereadores e feito numa conversa pessoal particular com o prefeito da nossa cidade, Alan de Jesus, que é referente àquela rua ali que desce no Mercadinho da Queu, indo em direção à praia ali, a principal da praia. Quando você passa ali uns 100, 200 metros do Mercadinho da Queu, há uma bifurcação e aquele pedaço, aquela faixa de terra que fica no meio dividindo as duas ruas, eu conversei com o prefeito antes mesmo de fazer esse requerimento em plenário, para que, se fosse do interesse da municipalidade, se fosse do interesse da gestão, que se fizesse ali uma praça e visse com carinho a possibilidade, inclusive, de fazer uns quiosques ali, seja para comercialização de alimentos ali, para atender o turista, para atender a comunidade local, inclusive para que artesãos locais pudessem expor o seu trabalho ali. Está aqui a vereadora Tantan, que é uma lutadora dessa causa e sabe muito bem disso, para dar dignidade, para dar possibilidade, para dar oportunidade aos artesãos, aos vendedores aqui de quitutes, de comidas típicas regionais aqui da nossa cidade. E nada mais justo como uma comunidade daquela iria melhorar, valorizar e abrilhantar ali um caminho que passa não só o cidadão local, como passa o turista por ali. Eu tenho certeza que daqui um pouco vai ter um acesso ali nas mediações do Túnel Verde para ser direcionado até a praia, e isso valorizaria muito a atividade local. E quando foi semana passada, eu fui a um velório de um amigo ali naquela rua e fui interpelado, questionado por algumas pessoas daquela comunidade, pessoas essas com as quais eu já tinha conversado, já tinham ciência do meu requerimento nesta casa. Falei para elas quando conversei com o prefeito, e o prefeito sinalizou positivamente que tinha interesse naquela área em realizar essa obra estrutural ali, que seria um avanço muito grande para aquela comunidade. E as pessoas vieram: ô Tiago, vem cá, tá lembrado
dessa situação? Eu digo, tô. Disse, ó, começaram a lotear aí esse pedaço. Prontamente, mais uma vez, procurei o prefeito reiterou o interesse em realizar essa obra, e eu tenho certeza que vou mais uma vez deixar o meu registro, e eu não tenho dúvida que o prefeito vai tomar as medidas legais e cabíveis para que faça uma obra ali de avanço para aquela comunidade ali do Curtume que precisa. Tá bom? Fica aqui o meu registro, fica mais uma vez o meu pedido. Um abraço a todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus. O bom é que a comissão foi criada para ver a real situação da água daqui do nosso município, e os 3 vereadores viram de perto como é que funciona, né? E a casa teve várias reuniões e a água continua mesma coisa. E a Câmara, com toda a sua vontade de atender o povo, trouxe a sala aqui várias vezes, a comissão, foi fazer fiscalização, como os vereadores falaram, um jogando para o outro, e quem está sofrendo é o nosso povo. Eu hoje, como todos os dias, eu agradeço a Deus, né, pela vida da família, dos amigos e os demais. Mas hoje é um dia muito especial para um grupo de vereadores que estava passando por um momento muito difícil. Então, hoje é só agradecer a Deus por não ter abandonado a gente. E eu falava sempre, a justiça vai ser feita. E ela foi. Então, primeiramente, agradecer a Deus por nos proteger, por mostrar o caminho àquelas pessoas que nos ajudaram, a vitória vir. Então, aquelas pessoas que não posso mencionar aqui, mas que vai ser agradecida pessoalmente. Agradecer, sim, ao prefeito Alan de Jesus, por não ter nos abandonado naquela luta que foi grande para a gente, que pessoas que querem prejudicar e ganhar na marra poderes, porque a gente ganha batalhando, trabalhando, correndo atrás de uma eleição limpa. Então, essa casa hoje tem 9 vereadores que lutaram, brigaram, junto com o seu povo, e aqueles que votaram neles, acreditaram no trabalho da gente. Então, eu quero deixar bem claro, e agradecimento sim ao prefeito, por ter nos ajudado nessa grande vitória, nessa grande luta, para provar a nossa inocência, e provar e mostrar à sociedade que a nossa eleição foi limpa. Então, agradeço aí, prefeito Orlando Jesus, por ter corrido junto com a gente para provar que o que fizeram e estavam tentando fazer com a gente não era certo, e Deus mostrou o caminho, nos dando a vitória. Eu vou passar aqui para o horário da ordem do dia, e colocando o projeto de lei número 2 de 2025 em discussão, e comentar assim da Cida, a doutora Cida, que sempre esteve presente aqui nas sessões, e hoje ela tem um compromisso muito importante, que ela que vinha lutando, vinha cobrando da casa, e a gente solicitava que ela cobrasse do executivo, do prefeito, para que esse projeto chegasse na casa, e assim chegou, né? Quero aqui deixar bem claro que a Cida foi uma lutadora para que esse projeto viesse, e hoje a gente colocasse em discussão. Eu só queria ler para vocês o parágrafo único do projeto. Do valor destinado ao pagamento do incentivo será distribuído da seguinte forma:
50% aos profissionais de nível superior que atuam diretamente na assistência de atenção primária à saúde e 50% aos profissionais do nível médio técnico que atuam diretamente na assistência da atenção primária à saúde. O valor do incentivo financeiro da parcela única será pago aos trabalhadores até 60 dias. Isso significa que ele vai ter que pagar após 60 dias, como pode começar a pagar assim que o projeto de lei chega lá, no outro dia, segunda, ou terça, quarta-feira, se o dinheiro já estiver em conta. O incentivo estabelecido por lei não se incorporará ao vencimento dos servidores, não integrará os proventos de aposentadoria, não servirá de base de cálculo para quaisquer vantagens remuneratórias. Terá caráter estritamente indenizatório e temporário. Eu coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Discussão, vereadora Constância. Discussão? Vai. Eita, danou-se. Esse incentivo aí é para todos os funcionários. Você que é para dentista, médico, enfermeiro, tudo, né? 50% para quem tem. 50% dos profissionais de nível superior, né? E 50% para os demais. E 50% para os profissionais de nível médio, técnico. Mas hoje não é a votação, só vai ser só a leitura. Não, votação, está em discussão para votação. Mais alguma discussão? Coloco discussão, vereador? Sim. Ali no parágrafo único, onde fala que... Eita, com a minha vista. Do valor destinado ao pagamento do incentivo será distribuído da seguinte forma: 50% aos profissionais do nível superior que atuam diretamente na assistência da atenção da primária à saúde e 50% aos profissionais do nível médio técnico que atua diretamente na assistência de atenção primária, né? Aí, vereadora, presidente, eu sugeria que fizesse essa mudança aqui. O valor global do recurso financeiro da parcela única destinada às equipes de saúde da família e à equipe da saúde bucal e às equipes multiprofissional e multi serão repassadas integralmente aos profissionais de forma igualitária. Não entendi, vereador. Veja só. Entendeu, vereador? Isso. Que não está o bocal. Tanto que a Cida. Saúde bucal, que é o ESD, e a equipe multiprofissional. São as três. A única coisa que está dizendo aí são as três classes que vão ser enquadradas. Aí a diferença é 50. Pronto, veja só. O valor global do recurso financeiro da parcela única destinada às equipes de saúde da família e da saúde bucal. Isso.
que fosse repassado integralmente aos profissionais, de forma igualitária. Como integralmente? Porque está dizendo que 50% é para o nível superior e 50% para o nível médio. Como manda a lei, né? E a gente só está adequando para o prefeito ficar isento de quaisquer, assim, que venha, porque eles já recebem, no ano passado já receberam, e a lei... Para isso. Está só fazendo a organização legal para que esse recurso seja pago. Então, ele já vem pronto, ele já vem direcionado. Ele está fazendo só a organização legal. O executivo ele só está, como é que eu vou dizer? Ele está mandando a lei para se adequar. A lei federal. O projeto já foi lido. Eu li ele todo a semana passada, todo o projeto. Eu li aqui, na sessão passada. Aí, assim, o projeto de lei, quando é um projeto de lei federal, todo município tem que adequar a lei federal. Entendeu? Então, o prefeito só está adequando a lei federal. Porque se a lei federal dissesse, dá um exemplo aqui, que 75% é dos profissionais de nível superior médio e ele colocasse o contrário, o pessoal já vinha aqui cheinho que está errado, porque a lei federal não diz isso. Então, o prefeito ele tem que se adequar à lei federal e tem que ir enviando o projeto de lei para se adequar e o pessoal vem assim a receber esse ano. Pronto. Pronto, coloco o projeto de lei em votação. Aqueles que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Coloco em discussão o título de cidadão porto-perense do senhor Marcos Ferreira Lima. Solicitar o vereador José Hélito que eles falassem quem é o vereador, ou o cidadão, senhor Marcos Ferreira Lima. Vamos lá. É o artesão Seu Lima, conhecido nacionalmente e internacionalmente com suas famosas sandálias. E conversando com ele, por muito tempo que ele vive aqui na cidade, e eu achei muito importante nós dar esse título a ele. E Seu Lima é um cara bastante conhecido e tem contribuído muito aqui com o nosso município. Coloca em discussão o título de cidadão honorário que concede ao senhor Marcos Ferreira, do vereador e segundo secretário José Wellington. Alguma discussão? Sem discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 10 de 2026, a indicação do vereador e vice-presidente da Casa, Tiago Bittencourt, indicando a dona Marinalva José do Nascimento a receber a medalha Belmira Conceição Lins. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei que declara utilidade pública a Associação dos Condutores de Turismo de Observação de Peixe-Boi Marinho e de outras providências do vereador e segundo secretário José Wellington. Em discussão, não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão.
Não havendo mais nada tratado, por encerrada a plenarização. Boa noite.